Amém. Miriam e Jéssica, sejam bem-vindos à nossa aula de recuperação do curso do Novo Testamento. Só relembrando, né, no próximo sábado aí nós vamos ter o baile temático aí com o tema do Harry Potter. Escolha sua casa e venham-se embora para o baile depois da última aula, viu, do Instituto, às 19h30. Convide seus amigos para estarem conosco aí da idade de Instituto. A gente vai ter um lanche especial, então quem assistir às aulas vai ganhar o ticket na aula, viu? Para ter acesso ao lanche da casa, tá? Então, não esqueçam de assistir a aula. Para começar, Jéssica, você poderia fazer a oração de abertura para a gente, por favor? Obrigado, Jéssica. Olha só, minhas irmãs, hoje nós vamos estudar as cartas de Filipenses e Colossenses, tá bom? E para começar, nós vamos ver uma visão geral dos assuntos dessas cartas, né, que Paulo escreveu. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e já vou pedir para Mila ler para nós. Lê, Mila. Claro. Visão geral dos capítulos. Durante sua prisão em Roma, Paulo escreveu epístolas aos santos de Filipos. Filipos? É. E Colossos. E os ensinou a se voltarem a Jesus Cristo para obter forças. Ele ensinou que Cristo é a fonte de paz e regozijo. E enfatizou o que os santos poderiam fazer para sentir a alegria e a paz de Deus. Ele também os lembrou de permanecer fundados e firmes na fé, e a ser arraigados e edificados em Cristo. Isso aí, obrigado, Mila. Então, olha só, Paulo ele vai incentivar os santos aí a encontrar paz e regozijo, né? Mesmo em meio aos seus desafios e adversidades, e sentir essa alegria e essa paz que só Cristo pode proporcionar, e lembrar de estarmos fundamentados e firmes na nossa fé e no Salvador Jesus Cristo. E Paulo, ele era alguém que falava disso com propriedade, né? Afinal de contas, durante o seu ministério, ele passou por muitos desafios, né? Por exemplo, a maioria das epístolas que ele escreveu, se não todas, ele estava preso durante ele estar escrevendo, né? Então, imagina como é que é a situação de alguém que está preso. Deve ser um grande desafio, mas ainda assim, ele escrevia as epístolas e buscava fortalecer os santos, nutrir a fé dos santos. Eu queria compartilhar com vocês algumas peculiaridades sobre a prisão que Paulo estava enquanto ele escreveu essas duas epístolas, tá? Vou pedir para a Jéssica ler para a gente. Dá uma olhadinha como era essa prisão que Paulo estava. Vamos ler, Jéssica? Ainda tá carregando, a internet aqui tá bem devagar. Tipo, a última imagem ainda nem abriu aquela que o senhor botou pra Mila ler. Então, eu vou pedir. Ainda não apareceu? Não, tá carregando, vou mandar um print aqui. Espera aí. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar no chat, tá bom? Tá bom. E aí você pode ler pra gente. Coloquei lá no chat. Peraí, achei. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Essas são as palavras de Paulo em uma carta ao povo de Filipos. É particularmente surpreendente que Paulo, entre todas as pessoas, fosse capaz de se contentar nas condições em que estava. Ele escreveu essas palavras na prisão, e não se tratava de uma prisão como conhecemos hoje. Hoje, as prisões são, em geral, uma cela de tijolos e de concreto, um vaso sanitário, alimentos e roupas limpas, e costumam oferecer oportunidades de trabalhar e interagir com outras pessoas.
pelo menos dentro de certos limites. Mas Paulo estava em prisão que os historiadores descrevem como sendo de 3,6 metros de profundidade no chão, repugnante e abominável em razão de sujeira da escuridão e de mau cheiro. Esse cômodo de 2 metros de altura por 9 metros de comprimento e 7 metros de largura era onde os prisioneiros condenados à morte eram lançados para morrer por estrangulamento ou inani- inanição. Romanos Prison, não sei falar isso aqui em inglês. Aí tem uma Isso. imagem que tá bem pequenininha. Mas é esse texto, Jéssica, não te preocupa, Ah, não. tá. É o texto aí. Olha só, que você, ao ver essa descrição aí de como era a prisão que Paulo estava, como é que vocês acham que ele podia se sentir às vezes? Ou na maioria das vezes? Eu acredito que Paulo ele deve ter se sentido muito, como eu posso dizer, muito mal, né? É a palavra certa, porque ele tinha um poder antes de se converter, ele tinha um grande patamar. Então, do luxo ao lixo, literalmente, era um grande pulo. Mas ele sempre tinha a fé em Deus. Então, acho que mesmo ele se sentindo cansado, com frio, com fome, ele se apoiava em Cristo. Então, as tristezas não eram suficientes para prender o poder de adoração dele. Então, mesmo ele se sentindo triste, mal, né, Jéssica? A gente pode ver em várias epístolas que ainda assim ele estava em paz e se sentia feliz, alegre, mesmo estando numa situação assim, né? Interessante isso. Por causa, como você falou, da fé dele em Jesus Cristo. Muito bom. Agora eu queria trazer para nós isso, essa situação de Paulo, mas para uma aplicação nossa. Eu ia pedir para a Mila ler umas perguntas aqui para nós. Mila, pode ler? Posso sim. Posso sim. Quais são alguns problemas ou desafios que você ou os jovens adultos ao seu redor enfrentam que podem, de certa forma, ser uma prisão? O que torna esses desafios difíceis de vencer ou suportar às vezes? Você já se perguntou como receber a ajuda de que precisa para superar esses desafios e provações pessoais? E aí, minhas irmãs? O que vocês poderiam comentar sobre essas perguntas? Eu tenho um livro de desafios que eu posso comentar. É, eu estava vendo esses dias, né? E eu dou aula no seminário quando a professora ela não está podendo. Nesse seminário, é dia jovens, né? Que é para os jovens seminário. Então, eu não me achava muito capacitada para isso. Sim. E esse tipo de sentimento, ele acaba nos aprisionando. Porque a gente acaba duvidando do poder de Deus. A gente acaba tipo, eu não consigo. Então a gente acaba se aprisionando naquilo e não deixando Deus trabalhar. Então, esses dias eu estava fazendo um jejum e aí eu fui refletir sobre isso, ponderar, né, como se fala. Tipo, eu fui ponderar sobre isso. E eu pensei, por que que esses sentimentos estão me aprisionando? Será que o Deus que trabalha através de mim, tipo, ele não é tão maior quanto as minhas incertezas e dúvidas? E depois daí eu consegui deixar com que esses sentimentos eles me libertassem. Tipo, eu deixei de lado esses sentimentos que estavam confusos na minha cabeça. Então, tipo, eu vejo assim, pra gente se libertar, a gente literalmente, a gente só consegue se libertar se a gente focar em Cristo. É aquele pensar celestial, né? A gente só consegue se libertar se a gente estiver no pensamento em Cristo. Isso. Ô, Jéssica, às vezes esse sentimento, né, de inadequação, que a gente não dá conta, pode, de certa forma, ser uma prisão, né? E quando você está falando aí, eu lembrei de algo também, às vezes, é, as pessoas colocam altas expectativas sobre nós, ou às vezes nós mesmos nos
nos colocamos altas expectativas e isso pode também nos trazer um sentimento de uma prisão, né? E eu gostei do seu comentário e você compartilhou como você se libertou dessa prisão, né? Por meio do Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jéssica. Muito bom. Tem algum pensamento, Mila, sobre algum outro tipo de prisão que às vezes a gente pode enfrentar? Não, na verdade, eu ainda estou pensando em alguns Tá tipos de bom, prisões. tá bom. Então eu vou dar pronto, vou dar umas sugestões aqui para a gente, então, para complementar o exemplo que a Jéssica nos deu. Eu vou até pedir para ela ler, eu vou colocar no chat aqui. Pegar aqui. Olha esses exemplos aqui que nós temos. Pode ler, Jéssica, por favor? Posso sim. Ao contrário de Paulo, a maioria de nós não passamos os dias trancados entre paredes de prisões, mas muitos de nós podemos ficar trancados em estado mental, que se parece com uma prisão, aprisionados por uma provação que parece se fechar sobre nós. Essas prisões podem ser a perda de um emprego, a morte de um ente querido, solidão, medo de turbulências financeiras, vícios, mágoa ou ansiedade. Quando nós nos sentimos presos em nossas celas pessoais, enchemos nosso coração e nosso falar, como Paulo, como gratidão, esperança, fé, confiança e alegria, podem nos lembrar de nossos períodos nessas prisões e mencioná-los como os melhores tempos de nossa vida. Como isso é possível? Como Ah, isso é eu possível, acho, né? tipo, como tá falando no final, né? Como isso é possível? Acho que todos nós, quando saímos de um momento de provação, a gente se fortalece mais o nosso testemunho, fortalece nossa fé. Porque aquele momento de prisão é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que pensar e como a gente vai sair disso? Você chegando em Cristo. E quando a gente chega em Cristo, é um momento de alegria. Então, é sobre isso. É isso mesmo. E sabe que aqui tem esses exemplos, a Jéssica compartilhou um e aqui tem outros, e sabe que tem esses sentimentos ou essas circunstâncias, às vezes, elas podem não mudar nessa vida. Por exemplo, Paulo, ele ficou preso durante muito tempo e depois ele foi morto, ele foi executado. Então, depois da prisão, aqui nessa vida, ele não experimentou o sentimento de ser livre da prisão, de ser liberto. Não. Ele foi preso, ficou preso durante o tempo e depois ele foi morto. Isso nos faz pensar que tem alguns tipos de prisões que a gente pode experimentar nessa vida e que nós também não vamos ser libertos dela nessa vida. E como é que a gente pode, mesmo nessas tipos de prisões ou nessas circunstâncias de nossa vida, como é que a gente pode encontrar gratidão, esperança, fé, confiança e alegria, como Paulo? Como isso é possível? Bem, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que Paulo nos ensinou e que pode nos ajudar nessas nossas circunstâncias da vida, caso a gente esteja vivenciando isso hoje ou caso a gente venha vivenciar no futuro. Eu queria compartilhar com vocês o que Paulo ensina lá em Filipenses 4, no versículo 13. Muito conhecido por nós essa escritura. Eu vou pedir para Mila ler para nós. Está no chat, Mila. Só tá com algumas letrinhas que eu copiei aqui direto. Tá bom. Eu gosto muito desse. Ele se encontra em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Boa. Por que você gosta dessa escritura, Mila? Eu Pode ir gosto com muito, você. além de ser do tema de jovens desse ano, ela me ensina, olha só a conexão, ela me ensina que por mais que seja difícil, por mais que parece que um sofrimento, esse medo, essas circunstâncias, elas não vão passar, nós podemos, por meio da graça do nosso Salvador, sermos livres de alguma forma. Podemos todas as coisas em Cristo, nada é impossível para Ele, tudo é possível, mas para isso nós precisamos ter fé. E nessa escritura eu aprendo isso, que
Cristo, ele me dá o poder de poder todas as coisas, mas cabe a mim escolher se eu vou poder conseguir, no meio das minhas escolhas, todas essas coisas que estão disponíveis. Opa, obrigado, Mila. Então, olha só, essa escritura nos ensina que há um grande poder quando a gente confia em Deus. Ele pode nos fortalecer, como você disse, para fazer as coisas que talvez sejam muito difíceis para nós. E a gente pode todas as coisas. Eu gostei que você falou, né? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Obrigado, Mila. Tem uma citação que eu queria, com base nisso aí que nós aprendemos com Paulo, tem uma citação que eu queria compartilhar com vocês, que ela dá um significado do que podemos entender sobre poder todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Eu vou pedir para a Jéssica ler para a gente, está no chat. Consegue ler, Jéssica? Desculpa, pensei que eu já tinha ativado o microfone. Tá. Certamente todos vamos estar aquém de nosso potencial divino. E pode ser verdade a ideia de que sozinhos não somos suficientes. Mas a parte boa do Evangelho é que, com a graça de Deus, todos somos suficientes. Com a ajuda de Cristo, podemos fazer todas as coisas. As Escrituras prometem que vamos encontrar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. E o que você pôde entender aí, Jéssica, sobre esse posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? É como fala, tipo, sozinhos a gente não é o suficiente. A gente. Só que uma das coisas boas do Evangelho é isso. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos Deus ao nosso lado. O Espírito Santo, depois do batismo, nós temos em posição de mãos que é para receber o Espírito Santo e nunca nos estamos sozinhos. Então, todas as coisas escala. Tudo posso naquilo que me fortalece, porque Ele está sempre com a gente. Então, eu vejo, tem uma música que fala, é uma música evangélica que eu acho muito legal, que é Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque a gente fala isso, a pessoa vai estar feliz, ela está sofrendo, mas assim mesmo ela está feliz, é porque essas coisas são uma oportunidade da gente se chegar mais a Cristo. As provas, elas não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Então, todas as coisas nos fortalecem, sendo boas ou ruins, todas as coisas que estamos passando aqui são aprendizados. Foi para isso que a gente veio, para aprender. Isso. Obrigado, amei, Jéssica. Amei, muito bom. A gente vai passando pela aprovação e dá glória a Deus, né? A gente é grato a Deus mesmo assim, né? Interessante isso. Essa é uma atitude de alguém que tem muita fé, como Paulo. E eu oro para que quando a gente estiver passando por nossas provas, ou passando por nossas prisões, que a gente não peça para que o Senhor possa apenas tirar aquela aprovação, mas que Ele possa nos ajudar a ter forças para suportá-la. E a gente possa lembrar que a gente pode fazer isso com a ajuda do Salvador. Pergunta para vocês, já que vocês nos explicaram tão bem, nos ensinaram tão bem sobre esse princípio, queria saber quando foi na vida de vocês que vocês puderam ver que vocês conseguiram fazer algo com a ajuda de Cristo, que talvez por vocês mesmos vocês não conseguiriam, mas que você pôde fazer por causa que Cristo te fortaleceu. Quando Eu posso, presidente? pode? No passado, na dedicação, naquele período de as casas abertas para o templo, Sim. estava em preparação para fazer a prova do Enem. Essa era já a minha segunda vez fazendo a prova e tive minha primeira experiência logo nos meus primeiros anos do ensino médio, no primeiro ano. Então, eu tive uma experiência não muito boa. Veio a ansiedade no meio da prova, eu comecei a me tremer muito. Foi horrível meu primeiro ano e isso ficou de fato marcado na minha vida. E já ano passado, que já é minha segunda vez fazendo, eu ficava pensando como agora eu vou fazer isso.
sendo que eu começo a me tremer no meio da prova, vem muitos pensamentos, é incrível que vinha muitos pensamentos. Aí eu travava na hora de fazer a redação, de ler uma questão, isso me atrapalhava muito. Mas quando foi na. Olha como os planos do Senhor são totalmente diferentes dos nossos planos. Quando estava abertas as as portas do templo para visitação pública, meu telefone quebrou. De um lado tão simples, e é por meio dele que eu estudo. E que eu fico sabendo quais são as novidades, como eu posso me preparar mais. Mas foi incrível que um mês antes do Enem quebrou meu telefone. E eu não sabia como. Isso é o único meio que eu tinha para fazer, bora servir no templo. E isso não fez com que eu ocupasse minha mente quando eu servisse, que eu não ficava preocupada, eu tô perdendo matéria. Não, totalmente não, olha. E quando foi no primeiro dia do Enem, que é o dia mais que dá tremedeira, no dia de linguagens, nossa, como foi incrível. Eu me sentei na cadeira para fazer o Enem. Eu fiz uma oração tão sincera, mas tão sincera, que eu senti, como fala naquela escritura em Doutrinas e Convênio 88, 84, que Cristo, ele tá, ele é o nosso lado esquerdo, nosso lado direito. O seu Espírito está em nosso coração e um monte de anjos está ao nosso redor. Eu vi isso se cumprir naquele mesmo momento, onde eu estava sentada. Eu senti que eu não estava sozinha. E isso me deu uma força tão grande que nenhum pensamento veio e me assombrou. E eu não fiquei com ansiedade nesse dia. E quando veio o resultado, em fevereiro, foi uma nota que eu não esperava de maneira nenhuma. Foi uma surpresa. Então, eu sei que em Cristo nós podemos em todas as coisas quando confiamos nele e quando nós seguimos o seu plano, isso de fato se cumpre. Isso é a nossa fé e é ele agindo em nossa vida. Experiência, hein, Mila? Obrigado por compartilhar de fato ali. Eu ouvindo você falar, eu até fui ver ali a irmã Michelle, o que ela disse, ó. No momento oportuno, nós vamos encontrar a graça para sermos ajudados, né? E foi aí que você encontrou essa graça do Salvador, né? No momento de uma prova. Mila, eu posso te perguntar, olhando lá, analisando a sua experiência e relembrando ela, a experiência que você teve, essa oração que você fez, como essa ocasião, essa experiência, esse desafio te ajudou a fortalecer o teu relacionamento com Jesus Cristo? Eu não entendi, presidente. O áudio bugou. Pode falar de novo? Oh, desculpa. Como essa experiência ajudou, fortalecer o teu relacionamento com o Salvador Jesus Cristo? Nossa, por meio dessa experiência eu pude ver que ele está atento com todas as coisas. E eu não passo por muitas situações na minha vida só. E por meio dessa experiência, eu pude cada vez mais fortalecer esse entendimento que Cristo, ele não me abandona e nunca vai me abandonar. E isso faz com que eu veja as coisas ao meu redor com um olhar mais voltado em Jesus Cristo, o que que ele tem a me oferecer e o que eu posso aprender com isso. Então, de fato, melhorou muito o meu relacionamento com ele. Eu pude ver que o amor dele por mim naquele mesmo, nesses momentos, em outros momentos na minha vida, que de fato ele está atento e ele se preocupa, de tal modo como eu me preocupo. Com ele, ele se preocupa comigo de uma forma tão carinhosa e ele demonstra de uma forma que a gente nem espera e ele demonstra isso. Poxa vida, obrigado, Mila, por compartilhar isso conosco. Eu queria juntar meu testemunho ao seu e dizer que eu sei que Jesus Cristo
Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que se importa, mesmo nas mínimas coisas, nas coisas que parecem pequenas para nós. Na verdade, para Ele, quando é algo relacionado a nós, nunca é algo pequeno. E quando a gente confia nele, né, Mila, dessa forma, a gente pode ver que nós podemos todas as coisas nele, com a força que ele nos dá. Eu oro para que a gente possa lembrar dessa lição de Paulo, de confiar em Deus. Tem uma outra lição, outro princípio que podemos aprender com Paulo, é o que está lá em Filipenses 4. Ainda em Filipenses 4, nos versículos 4 e 10. Deixa eu colocar no chat aqui. Versículo 4 e versículo 10. Olha só. Jéssica, poderia ler para nós? Sim. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, visto que vós tinhais lembrados, mas não tinhais tido oportunidade. Obrigado. Olha só. Quais eram os sentimentos que Paulo estava tendo aí nesses versículos? O que ele está descrevendo aí sobre os sentimentos dele? Quais eram os sentimentos que ele estava tendo? Vocês podem observar nesses dois versículos. Alegria. Boa, Jéssica. Ele fala duas vezes, né? Regozijai-vos, né? O Senhor. E no 10 ele fala, regozijei. Muito me regozijei ao Senhor. Agora, olha só. Ele estava tendo alegria, sentindo alegria no Senhor, mesmo estando preso, estando naquela prisão, né? Que nós lemos ainda há pouco, sobre como era a prisão dele. Agora, como é que vocês acham que alguém pode sentir alegria, mesmo estando numa situação dessa, numa situação difícil? O que vocês acham? Que alguém pode sentir alegria, mesmo estando numa situação dessa? Como é isso? Como isso é possível? Acho que é porque ele sempre estava em pensamento celestial, né? Ok. Estava pensando celestial. É isso aí, Jéssica. Eu E vou para usar você? esse termo, pensamento celestial, até o fim da vida. Eu também, é muito bom. E você, Mila? Como é que você acha que Paulo conseguia sentir alegria mesmo estando preso? A circunstância dele, não, mas ele ainda assim tinha alegria. Então, a Jéssica falou que ele Será pensava que, celestial. E você? olha, vendo assim, ele ainda estava preso, né? Então eu fico pensando, será que ele não era grato por todas as coisas que ele vinha aprendendo, que por ele ainda estar vivo, ele está respirando, embora ele está numa prisão bem embaixo da terra, ele ainda está bem. Então ele ainda pode, ele ser grato que o Senhor ainda continua guiando ele, mantendo ele vivo, aumentando o seu testemunho. Então, como diz a Jéssica, pensamentos celestiais, sendo grato, hashtag ser grato. Grato, é verdade. E os poetas ensinam, né, que ser grato nos traz alegria, né, nos traz felicidade, sermos gratos, né? Obrigado, gostei muito do que vocês falaram. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês que o presidente Nelson, ele ensina uma das bênçãos que nós temos por sermos membros da igreja.
tá? Dá uma olhadinha no que o presidente Nelson ensina nesse vídeo e depois eu queria perguntar para vocês o que que ele ensinou sobre como encontrar alegria mesmo em meio a dificuldades, em meio aos nossos desafios, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cheio. Deixa eu- Ninguém, além dos santos, pode ser feliz em qualquer circunstância. É isso. Os santos podem ser felizes em qualquer circunstância. Podemos sentir alegria mesmo quando temos um dia ruim, uma semana ruim ou até mesmo um ano ruim. Amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação de Deus, e como o presidente Monson nos ensinou, e também o Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda alegria. Assim como o Salvador nos proporciona paz que excede todo o entendimento, ele também nos proporciona uma intensa, profunda e ampla alegria que desafia a lógica humana ou a compreensão mortal. Por exemplo, não parece possível ter alegria quando um filho sofre com uma doença incurável, quando se perde o emprego ou quando seu cônjuge o trai. Porém, essa é justamente a alegria que o Salvador proporciona. Sua alegria é constante e nos confirma que nossas aflições não durarão mais que um momento e serão consagradas para o nosso benefício. E que chamou a atenção de vocês aí sobre o que o presidente Nelson ensinou? Como é que a gente consegue ter essa alegria? Por que que podemos ter essa alegria mesmo em meio às nossas provações? De acordo com o que o presidente Nelson ensinou. Acho que o que mais chamou a atenção para mim foi em questão dele falar que onde está o nosso foco, né? Se o nosso foco está em Cristo, a nossa alegria ela é maior, independente se tem algo errado acontecendo. E também outra coisa que também chamou muita atenção, que ele fala que é incompreensível, sabe, a alegria que nós temos. Por exemplo, alguém que está fora, de fora, que não conhece, não é, não está com Cristo, ele não entende o porquê que a gente está feliz. Tipo, eu vejo, tipo, o exemplo de Jó. As pessoas não entendiam por que Jó ainda seguia Cristo, por que que ele ainda não tinha jogado tudo fora, deixado tudo. Por que que ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu as coisas, perdeu tudo? Por que ele ainda estava feliz? As pessoas de fora não entendem a felicidade que a gente sente quando está em Cristo. Então, eu acredito que quanto mais nós nos achegamos a Cristo, mais nos dá a entender que a felicidade ela independe das circunstâncias que estão passando na nossa vida. E ele falou, né, Jéssica, quando a nossa felicidade tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Eu gostei muito, né, disso, né, que você falou. Quando o foco da nossa vida é Jesus Cristo, a despeito do que esteja, a despeito das prisões que nós possamos estar, nós vamos encontrar alegria. Nós vamos encontrar regozijo. Às vezes pode ser difícil, né? Às vezes não é compreensível isso, né, Jéssica? Como você falou, o mundo não compreende bem. Mas as coisas do Senhor é loucura, né, para os homens. Mas não para aqueles que os seguem. Agora, pegando isso que você compartilhou, que o presidente nosso ensinou, ele falou que a gente deve ter um enfoque em nossa vida em Jesus Cristo.
Paulo, ele vai dar alguns conselhos sobre como podemos ter um foco no Salvador Jesus Cristo e encontrar alegria nele, mesmo em meio aos nossos desafios. Então, com base nisso, eu queria fazer uma atividade com vocês. Antes disso, Mila, você tem algo que você gostaria de compartilhar sobre o que o presidente Nelson ensinou? Não, mas Desculpa. eu testifico de fato que tudo depende do nosso foco, aonde nós vamos nos concentrar a nossa visão. Será que será no só ponto negativo ou só no ponto positivo? E eu testifico que quando nós fazemos isso, parece que o nosso humor, a nossa visão do mundo melhora muito. Aí. Poxa, obrigado, Mila. Essa nossa atitude faz muita diferença. Bem, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que a gente consegue manter, com tantas coisas, né, ao nosso redor, na nossa vida, tantas coisas para fazer, como é que a gente consegue manter o foco em Jesus Cristo, mesmo em meio a uma provação ou uma prisão, né, que a gente tem? Porque quando a gente está passando por uma provação, uma dificuldade, é muito comum a gente manter o foco nela, né? E a gente fica, nossa, a gente fica ali tentando pensar como é que vai resolver aquilo, e a gente fica tentando, pensando em soluções e tudo. E às vezes é muito fácil a gente se distrair e não pensar em Jesus Cristo. Como manter esse foco nele? Eu queria propor uma atividade para a gente ver o que que Paulo ensinou sobre isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me avisa se você está vendo, Jéssica, por favor. Essa Ainda está slide carregando. tá carregando? Senão eu vou mandar Tá. no chat. Deixa eu já preparar o chat. Pegou, pegou. Carregou? Sim, Carregou? carregou. Sim. Tá bom. Então, olha só. A gente tem dois blocos aqui, de Filipenses, um em Filipenses e outro em Colossenses. Então, eu queria que vocês pudessem escolher um, cada uma de vocês escolhe um, e aí vocês vão estudar o bloco. Vocês, depois de estudar o bloco, vão ler essa citação aqui do presidente Nelson, que está nesse quadro à direita, e depois vão responder essas três perguntas aqui, ó, essas três atividades. Primeiro, faça uma lista de princípios e verdades ensinadas por presidente Nelson e por Paulo sobre como podemos encontrar paz e alegria em Jesus Cristo. E você pode já, enquanto você está lendo, você já vai fazendo essa lista, já vai anotando. Depois que você fizer essa lista, pensa no seguinte: como a aplicação dessas verdades em sua vida o ajudaria a encontrar mais paz e alegria em Cristo, a despeito de suas circunstâncias pessoais. E, por fim, selecione o princípio que seja mais significativo para você e pondere quando Jesus Cristo ensinou ou exemplificou esse princípio durante seu ministério mortal. Entenderam aí o que é para fazer? Todo mundo entendeu? Sim, sim. Pronto. Ó, temos a Yasmin. Seja bem-vinda, Yasmin. Ah, vocês querem ficar com quem vai ficar com qual aí? Jéssica, Mila, Yasmin, vocês querem ficar com qual bloco? Posso ler, Posso ler, Filipenses? Filipenses? Opa, quem falou? Quem falou de Filipenses? A Jéssica. Jéssica. Yasmin, você falou qual? Eu ia falar Filipenses também. Ah, então Então pode pronto. ler, não tem problema. Eu leio você faz, não. Colossenses. Tá bom. Não, faz o seguinte. Jéssica e Mila, vocês leem Filipenses e a Mila fica com Colossenses. Pode ser, Mila? Pode sim. Então vamos lá, vou dar 5 minutos para vocês, hein? Tá valendo o tempo.
Ok. Bem, o que vocês poderiam comentar aí conosco sobre o bloco que você estudou, a citação do presidente Nelson e suas ponderações aí para essas perguntas? Bom, eu cheguei bem atrasada aqui na aula. Eu esqueço das aulas. Eu falo, vou Também. assistir. Quando na hora eu esqueço. Mas só de ler esse bloco de escritura já me trouxe uma paz tremenda. Porque eu pude realmente sentir o espírito e a veracidade dessas palavras. Quando fala em Filipenses que nós não precisamos estar ansiosos, porque o Senhor conhece todas as coisas e Ele quer nos conceder a sua paz, né? E mesmo que Ele conheça todos os desejos de nossos corações sem nós precisarmos falar, Ele quer que nós falemos para Ele. Ele quer nos ouvir, mesmo que Ele conheça cada desejo nosso. Ele quer nos ouvir e poder nos amparar através de Jesus Cristo. E o versículo 9 também me lembrou essa citação aí do presidente Nelson, que é o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então, daí a importância de nós cumprirmos o convênio que nós fazemos, porque quando nós cumprimos tudo que nós prometemos, tudo que nós aprendemos no dia a dia e na igreja semanalmente, nosso poder, a nossa fé e a nossa paz vai aumentar através dessas coisas, através da obediência. Bem, Yasmin, obrigado. Acho que hoje em dia a gente tem muitos motivos, talvez, né, para andar ansiosos, né? São tantas coisas acontecendo ao nosso redor, no mundo, né? E ainda assim o Salvador, ele precisamos lembrar que ele nos conhece, né? E que nele a gente pode encontrar essa paz, essa quietude para que os nossos anseios, mesmo com nossos anseios, a gente possa seguir em frente, né? Com a promessa de que ele vai estar conosco. Obrigado, Yasmin. Jéssica, você tem algum comentário que você gostaria de fazer? Falando sobre um princípio que seja significativo, que Jesus ele viveu, né, e nos ensinou, que é sobre a caridade. Eu acho assim, quando nós temos o princípio da caridade, nós ajudamos o próximo, quando nós nos colocamos as necessidades dos outros acima das nossas, Cristo ele nos dá mais paz e nos dá alegria, porque ele vê que a gente se importa com o que ele ensinou. Ele nos ensinou a amar o próximo. Então, um dos princípios que ele exerceu, né, sobre a vida mortal dele foi esse, que a coisa que ele mais fazia era estar ali, cuidando do outro. E como uma dessas verdades como uma aplicação dessas verdades na nossa vida ajudaria, né, a encontrar mais paz. Eu vejo assim, ele fala aqui em Filipenses 8, né, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, se a gente encontra a verdade e vive a verdade na nossa vida, a gente encontra paz, porque pelas atribulações do mundo não conseguem destruir a paz que é estar vivendo em Cristo. Sempre que a gente está, igual na citação do presidente, sempre que a gente está olhando para Jesus, que ele é o consumador da nossa fé, as tribulações elas não derrubam a paz que a gente sente, a alegria que a gente sente, quando a gente está cumprindo o nosso dever. Gostei muito, Jéssica. E gostei disso que você falou, que nada pode derrubar essa paz, né, que a gente encontra em Jesus Cristo. É como se fosse uma armadura, né, uma proteção para nós.
O mundo pode estar ruindo ao nosso redor, mas ainda assim a gente pode ter essa paz que só Cristo pode nos oferecer. Mas a gente tem que pensar e buscar todas essas coisas, né, que você leu aí, que Paulo nos ensinou. Pensar celestial, né, Jéssica? É o que Paulo está falando aí nesses versículos. E a caridade, né? Paulo, ele era o exemplo de alguém que tinha caridade, né? Ele estava preso, mas ainda assim ele estava pensando nos santos, né? E como fortalecer eles. E quando a gente pensa nas pessoas e não nos nossos problemas, e vê que as pessoas, tem pessoas que estão com problemas muito maiores que os nossos, isso também pode nos ajudar a ter paz em Cristo. Saber que Ele pode ter misericórdia de nós. Yasmin? Eu lembrei de uma coisa que eu ia comentar sobre esse em cada pensamento aí da citação do presidente Nelson, que eu lembrei de um discurso de uma irmã na aula esse domingo, que era justamente sobre essas coisas, dizendo que é muito fácil, né, nós agradecermos quando tudo está bem, mas quando o Senhor fala que é para nós nos lembrarmos dele em cada pensamento e agradecermos a todas as coisas, é literal. Que nós precisamos agradecer também por nossas dificuldades, por nossas provações, porque são elas que nos tornam fortes e que fazem o nosso testemunho aumentar, a nossa fé aumentar. Elas que nos refinam, né, Yasmin? Isso. As provações, ser grato por tudo mesmo. A gente costuma ser grato quando tá tudo bem, né? Ou ser grato só pelas bênçãos, né? Mas é um bom exercício mesmo ser grato pelas provações. É andar a segunda milha. Obrigado, Yasmin. Obrigado por lembrar isso. É um bom exercício para nós pensarmos. E Mila, o que você pode dizer para nós sobre seu bloco? Bom, eu gostei muito do meu bloco, que de fato ele faz uma listinha bem definida mesmo. Mas respondendo a primeira. E respondendo a primeira perguntinha, um dos pontos que eu gostei muito e que me chamou bastante atenção foi abandonar o velho homem, colocando para os nossos dias não responder com muita ignorância, um comentário que não foi muito bem aceito por nós, é não deixar a ira nos envolver de certa forma que logo após possamos brigar, a raiva, enfim, então devemos abandonar esse velho homem, que possamos perdoar as pessoas que, que fazem isso e colocando pro exemplo de Jesus Cristo, eu gostei muito quando me fez lembrar que quando os fariseus apontavam o dedo para Jesus Cristo, ele não vinha logo com 5 pedras e tá, não. Ele respondia de uma forma tão sincera e tão humilde, com carinho, demonstrando que eles são especiais, com carinho, ele de fato era com carinho, com o amor, bem carinhosamente. E no fato de perdoar, quando Jesus Cristo estava na cruz, mesmo com aqueles dedos julgadores que julgaram ele, que fizeram com que ele ficasse naquele lugar, ele perdoou. E pediu também para que o Senhor, o Pai Celestial, os perdoasse. Então ele foi humilde. E o que eu posso aplicar nos meus dias é que eu posso orar para reconhecer essas atitudes, para que eu possa agir da mesma forma como Jesus Cristo agiu. Isso vai fazer com que eu tenha alegria e no fim, jogar um monte de fogos. Embora ninguém vai saber que eu tô jogando fogos, eu vou, porque eu reconheci. Eu pude naquele mesmo momento saber e identificar que em vez de agir de uma forma que não era para eu agir, eu vou agir de uma forma melhor. Aí, Mila. Poxa, obrigado. Afinal de contas, né? Como a gente pode esperar ter paz e alegria em Cristo se a gente não tem paz com as pessoas à nossa volta? Se a gente tem contendas, se a gente guarda rancor,
o coração por alguém, como a gente pode esperar sentir essa paz, essa alegria que só Cristo pode nos dar? Não tem como, não é possível. Por isso, Paulo nos deu esses conselhos lá em Colossenses, né? Que a gente tem que se reconciliar uns com os outros, sermos humildes e mansos. Algo que o presidente Nelson também tem ensinado, né? O Senhor precisa de um povo que seja manso e humilde de coração. Meu convite para nós hoje, gostei muito, Mila, dos comentários seus, Jéssica e Yasmin. Meu convite hoje é que a gente possa analisar, fazer uma ponderação em nossa vida e ver o que podemos fazer a mais. Eu sei que você já tem feito, mas o que a gente pode fazer ainda mais para sentir essa alegria, essa paz que somente Cristo pode nos dar? Isso é muito importante a gente sentir. Eu queria compartilhar com vocês uma citação que reforça ainda mais a importância da gente ter essas atitudes e nos transformar em pessoas que sentem a paz de Cristo em nossa vida. Ah, Yasmin, pode ler para nós? Ainda não apareceu aqui para mim. Agora. Vamos lá. Jesus Cristo também é a fonte de paz. Ele nos convida a confiar em seus braços abertos e promete a paz que excede todo o entendimento, um sentimento que vem quando seu espírito fala paz à nossa alma. Não importa quais desafios nos cercam, quer sejam desafios pessoais, problemas familiares ou crises na comunidade, teremos paz ao confiarmos que o Filho unigênito de Deus tem poder para acalmar a nossa alma sofrida. Obrigado. O que você sentiu aí, Yasmin? O que você chamou a tua atenção? Que qualquer que sejam os nossos problemas, Jesus Cristo vai nos proporcionar a paz que nós não encontraremos em nenhuma outra fonte no mundo. Que ele passou por todas as coisas e ele tem esse poder para nos acalentar, e nos consolar e nos entender de forma perfeita, como qualquer outra pessoa não entenderia, ele entende. Então é nele que nós temos que confiar e nos solidificar. Exato. Obrigado, Yasmin. É Ele, né? Ele é a fonte de nossa paz, de nossa alegria. Deve ser, né? Sabe que às vezes a gente vai passar esses desafios pessoais, problemas familiares ou crises na comunidade. Bem, às vezes hoje nossa vida está bem e amanhã pode não estar. Amanhã a gente pode acordar e vivenciar algo assim, onde a gente vai precisar sentir essa paz e alegria de Cristo em uma situação difícil. E é importante a gente estar pronto para isso. Eu tive uma experiência semana passada, queria compartilhar com vocês sobre isso. Domingo a gente estava em família à noite, né? E estava todo mundo bem e bem de saúde. Mas na segunda-feira, quando acordamos, na verdade, nossa filha, a caçula Isis, ela tem 5 anos. Ela acordou com uma tosse rouca, uma tosse diferente de uma tosse normal, comum. Uma tosse rouca e bem feia. E junto com essa tosse, ela acordou com falta de ar. E ela nunca tinha tido uma crise dessa forma. Ela acordou a gente chorando, desesperada que não estava conseguindo respirar. E ela já estava ficando fraca de tentar respirar, de tossir, tossir, e não conseguir respirar. E ela pedindo ajuda. Papai, me ajuda que eu não estou conseguindo respirar. E no momento a gente acordou de um sono tranquilo e acordamos no meio de uma tempestade. E olhar minha filha assim, quando eu olhei ela desse jeito, e eu tentando ajudar ela com a minha esposa, e nada dava jeito, eu fiquei muito triste. Porque eu sei como é você querer respirar e não conseguir.
E aí a gente começou a se arrumar para levar ela no médico, e ela falando que não aguentava mais, e ela tem 5 anos, e ela falava isso, pai, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu me lembro que teve uma hora que eu agarrei ela e eu fiz uma oração silenciosa para Deus. E eu só falei assim, Deus, pai, cuida dela, por favor. Cuida da minha filha. Nesse momento, quando eu falei isso aqui, e no coração, eu tive esse sentimento e eu senti o Senhor falando para mim que ia ficar tudo bem. Ele falou, tá, vai ficar tudo bem. Eu senti essa paz falar na minha alma. Eu senti a minha alma sofrida naquele momento se acalmar. Eu senti isso dentro de mim. Mas a Isis nos meus braços ainda estava com falta de ar, tossindo mal. Mas pelo menos em mim, dentro de mim, eu já fiquei em paz. A gente levou ela para o médico, ela ainda ficou ruim no carro. Quando chegou lá, ela foi medicada e ela ficou bem. Mas eu achei bem interessante essa experiência, porque eu senti a paz do Salvador, a alegria e a paz que só Ele pode me dar. E isso acalmou a tempestade que estava dentro de mim. A tempestade ainda estava fora. A minha filha chorando, com falta de ar, tossindo, mas dentro de mim eu estava em paz, porque eu sabia que Deus ia cuidar dela e que ia ficar tudo bem. E eu presto testemunho para vocês, meus amigos, que isso faz toda a diferença em nossa vida. Quando nós focamos em Deus, nós podemos encontrar alegria, mesmo em meio às nossas tempestades. E a gente tem que se preparar porque hoje podemos estar tranquilos, mas amanhã nossa vida pode mudar. E se acontecer, e se não, quando acontecer, que nós possamos lembrar que em Cristo nós podemos encontrar a paz real. Eu sei que Ele vive, que Ele nos ama, que Ele é o príncipe da paz, que Ele tem poder de cura em suas asas, que Ele é o Deus do impossível, que todas as coisas são possíveis para Ele. Eu sei que Ele nos ama, Ele ama vocês. Eu testifico disso, o meu amor, e obrigado por vocês estarem aqui, pela sua participação e por tudo que vocês têm feito. Todas as coisas boas e maravilhosas que vocês têm feito. E compartilho essas coisas com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. E para encerrar, deixa eu ver. Yasmin, você poderia fazer a oração de encerramento para a gente, por favor? Posso. Querido e amado Pai Celestial, Obrigado pela participação. Jéssica e Mila também. Boa semana.